No vídeo de hoje eu vou comentar sobre 5 ações que estão na lista das ações da máquina de dividendos, a nossa estratégia de seleção de boas pagadoras de dividendos. E antes de qualquer coisa, comenta aqui para ti hoje quais são as ações que estão pagando bons dividendos. Bom, você chegou nesse vídeo, você é atraído por ações que pagam bons dividendos e talvez você queira ter mais clareza sobre como selecionar essas ações. Então, para ti eu tenho 2 avisos. O primeiro, esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos e a gente sequer quer que você encare ele como uma série de diquinhas. Isso me remete ao segundo ponto que eu quero te falar, que é possível sim, com uma estratégia clara, com um método claro, com um sistema, chegar em uma lista de ações que pagam mais dividendos do que a média e que juntas têm um maior potencial de resultado do que a média do mercado, e é isso que a nossa estratégia máquina de dividendos mostrou, né, com a rentabilidade histórica dela muito acima do que a média do Ibovespa. Agora você tem que estar ligado que não é só ir lá num site, listar as ações por maior para menor dividend yield, de comprar 1, 2 ou 3 ações. É bem diferente disso e o Filipão, nosso especialista em dividendos, está aqui para falar mais sobre isso. É muito comum a gente ver o cara buscar o dividendo maior. Afinal de contas, ele está buscando dividendo alto. Ele poderia ter feito isso lá em 2012, quando a Oi pagou 2 bilhões em dividendos ali num ano só e era uma das mais queridinhas pagadoras de dividendos da bolsa inteira. E a gente sabe o que aconteceu com o preço das ações da Oi, caindo aí quase 99,9% do seu valor. Ou seja, quem não tivesse muito ligado com estratégia clara para saber a hora de comprar e vender as ações de dividendos também, preço importa aqui nesse momento, estaria numa fria depois com essas ações. Então o que a gente quer mostrar sim são 5 ações que são boas pagadoras de dividendos nesse momento, mas muito mais como é que a gente montar a estratégia por trás para encontrar cada uma delas. É isso aí, anota aí. A estratégia é o principal, até porque sem estratégia você escuta aqui a primeira ação, a Qualicorp, de código QUAL3, você fica meio perdido, confuso, faz cara feia, não entende porque ela tá ali. Mas quando você conhece a estratégia, você vai passar a entender por que a Qualicorp tá ali. Mas antes de explicar a estratégia, eu vou falar sobre a Qualicorp, né? Qualicorp, consultoria e corretora de seguros, ela é uma das líderes no Brasil na administração, gestão e vendas de planos de saúde coletivos e empresariais. E o dividendo médio dessa empresa, ela ficou em torno de 5% aí no histórico dos últimos 10 anos. E aí você pode pensar, poxa, por que ela paga altos dividendos então? Essa é uma dúvida muito genuína, né, do nosso público. Mas aí quando a gente vai olhar para o preço atual da ação da Qualicorp, a gente vê que ela caiu mais de 71% nos últimos 12 meses. O que faz que, dentro dos critérios da nossa estratégia, a gente olha a média dos últimos dividendos pagos nos últimos 3 anos e compara com o preço atual. Então, ao comparar com o preço atual da empresa, ela tem um dividend yield mais alto e isso acaba passando por fora do radar da maioria dos investidores. Vou dar uma puxada de orelha aqui do Filipão ao vivo, tá? Quando ele fala preço, ele quer dizer cotação, né? Não o fato que ela está barata, de que caiu 70%, então ficou barato. Não necessariamente, né? Tem muita empresa que caiu 70% e tá cara pra caramba, mas a Qualicorp, na nossa estratégia máquina de dividendos, ela aparece bem, justamente por esse motivo que o Felipe explicou muito bem, tirando trocar aí a palavra cotação por preço. Como a gente mostrou ali na imagem, a cotação caiu pra caramba, o lucro não acompanhou tanto essa queda, então se o lucro dá uma voltada, pode ser que essa empresa dê uma porrada de dividendos no futuro, e é isso que a estratégia acaba mapeando um pouco. Afinal de contas, a política de dividendos dela é pagar sempre 25% ali do lucro líquido sempre em dividendos. E por que ela está dentro da estratégia máquina de dividendos, primeiro de tudo, né? Ela tem uma liquidez diária suficiente ali na casa de 24 milhões todos os dias de negociação. Ela tem consistência de pagamentos de mais de 5 anos seguidos ali, sem nunca falhar um pagamento de dividendos. E ela está atualmente com o dividend yield médio dos últimos 36 meses na casa de 23%. Que é justamente quando a gente pega os pagamentos financeiros dos últimos 36 meses e compara com a cotação atual, esse dividendo médio vai lá para cima, mesmo que o de 12 meses esteja na casa de 6. E essa aqui, pessoal, é a diferença entre ter um método claro e comprovado para não ter. Você chega nesse tipo de conclusão que até pode ter errado, essa ação pode seguir despencando desde o dia que ela entrou na máquina de dividendos ou não, mas o ponto é que só tem clareza nisso quando tem um método, quando tem um processo para chegar no resultado. A nossa estratégia máquina de dividendos é uma estratégia criada para ser uma alternativa à nossa outra estratégia proprietária, que é das ações mais baratas da bolsa, que é uma estratégia desse caso diferente, mais focada em dividendos. E o Filipão desenvolveu essa estratégia aqui depois de ler esse livro, né, chamado Fique Rico com Dividendos, um sistema comprovado para ter bons resultados aí, bons retornos, escrito por um
investidor norte-americano, que inclusive é CFA, né, o Mark Lichtenfeld. E a gente fez a adaptação aqui, né, com todo o time de pesquisa do Clube do Valor. São pessoas que vocês nem veem aqui, mas que passam todos os dias numa sala juntos, fazendo pesquisa, fazendo operações, investindo no nome dos nossos clientes. E esses caras fizeram um backtest da estratégia com os critérios que o Filipão já explicou ali quando ele estava citando o Qualicorp, né? Primeiro a gente olha para liquidez e tira empresas pouco líquidas. Depois a gente olha para consistência, então a empresa tem que estar pagando dividendos nos últimos 5 anos. E depois a gente pega as empresas e ordena elas daquelas que têm a maior média de pagamento de dividendos nos últimos 3 anos para a menor. E como os métodos são claros e matemáticos, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer um backtest, a gente consegue olhar para trás e ver quanto a estratégia teria rendido no passado. Você pode ver que essa estratégia teria rendido bem mais do que o Bovespa no passado, sendo que o principal aqui é buscar a dividend yield mais alto, que ela também entrega, né? Ela trouxe uma média acima de 7% ao ano e dos últimos 12 meses, enquanto o Ibov está com uma média de dividend yield de 10%, o IDIV, que é o índice de boas pagadoras de dividendos da B3, uma média de 13%, a máquina de dividendos está com uma média de 18%. E a gente escreveu um e-book explicando um pouco melhor essa estratégia, que depois, mais tarde, eu vou te dar informações e dicas para como você consegue ter acesso a ele. Falar da segunda empresa aqui da estratégia, uma que está nas mais baratas da bolsa também, que é a Unipar Carbocloro, Unip 6. Boa, Unip 6, empresa fundada no Brasil em 1969 e atua no setor químico e petroquímico aqui no Brasil. Hoje ela tem 3 unidades produtivas, sendo 2 em São Paulo e 1 na Argentina. A empresa está pagando dividendos consistentes ali desde 2012, ou seja, já é uma querida não por pagar muitos dividendos, mas por já ter essa constância ali dentro da bolsa. E quando a gente vai olhar para as cotações atuais da Unip 6, a gente vê que nos últimos 12 meses ela está caindo ali mais de 23%, sem considerar o reinvestimento dos dividendos. E se a gente pega os dividendos e joga nessa conta junto, a gente vê essa queda reduzindo ali para menos 11% nos últimos 12 meses. E aí, beleza, vendo a empresa cair assim, você pode se perguntar por que essa empresa também está dentro da estratégia máquina de dividendos. E mais uma vez, vamos lá para os critérios. Liquidez média diária super suficiente, quase 19 milhões de reais ali todos os dias. A consistência de pagamentos desde 2012, como a gente falou, é muito mais do que 5 anos do que a gente precisa, o que coloca ela com um dividendo distribuído médio nos últimos 36 meses de 13,70% ao ano. Fazendo ela ficar bem posicionada lá no nosso ranking das ações que passam nos critérios da máquina de dividendos. Outra ação que está nesse ranking também, uma bem controversa inclusive, é a ação, ou são as ações da JBS, de código JBSS3. É uma empresa bem antiga, tem mais de 60 anos de história, já se envolveu em algumas polêmicas, principalmente mais recentes. Mas falando em dividendos, essa empresa tem uma política que prevê 25% do lucro líquido distribuído em formato de dividendo. E ela não é uma historicamente reconhecida boa pagadora de dividendos. Porém, nos últimos 12 meses ela cai 56% sem o reinvestimento de proventos, e com o reinvestimento de proventos não muda muito. A queda é de 53%. Agora, por que ela passa nesses critérios? Porque além de ter uma boa liquidez, ela tem uma consistência no pagamento de dividendos que não parece ter, mas tem, tá? Ali 2019 tem um risquinho, ela pagou uma coisinha ali em 2019, uma coisinha também em 2018, e aí 20, 21 e 22, um pagamento bem mais alto que fez ela ficar com uma média de 10% de yield. E aí você pode ter duas perguntas, né? A primeira, poxa, e se essas ações aí, tipo Qualicorp, JBS, seguirem caindo? A resposta, diversificação. A estratégia da máquina de dividendos prevê uma série de diferentes ações, não só 2, nem não só 3. E a segunda pergunta é, Ramiro, como é que eu posso conhecer melhor essa estratégia? Tem algum curso, algum treinamento, ou tal e-book que tu falou, quanto é que ele custa? Bom, se você pensa isso, a boa notícia aqui é que o nosso e-book explicando a estratégia da máquina de dividendos, ele está sendo distribuído por hora de forma gratuita. Então é muito simples ter acesso a ele, é só apertar ali, ó, nesse link aqui, ó, em cima da cabeça do Filipão, colocar seus dados na próxima página que você vai receber ele no seu e-mail. Ele vai estar também aqui no primeiro link na descrição e no comentário fixado, tá? Com esse e-book você vai conhecer algumas coisas que passam na máquina de dividendos nesse mês e também vai conhecer melhor a estratégia. Isso sim vai te dar muita clareza para investir. E ao conhecer a estratégia, você vai entender por que Vale, de código Vale3, tá lá, né, Filipão? A Vale é uma empresa brasileira que atua no setor de mineração, logística, energia e siderurgia e foi criada aqui como estatal em 1942 até ser privatizada ali em 1997. Inclusive, a Vale foi eleita uma das 10 maiores pagadoras de dividendos do mundo ali em 2022, ano passado. E se a gente vai olhar para a cotação atual da empresa, a gente vê os últimos 12 meses ali uma queda de 12,7% na cotação da empresa. Quando a gente pega o dividendo e considera o reinvestimento na própria empresa, a gente vê uma queda ali de menos 8% nos últimos 12 meses. E
por que ela está dentro da estratégia máquina de dividendos também? A Vale é uma das empresas que tem mais liquidez na Bolsa do Brasil, então ela tem uma liquidez super suficiente. Ela tem essa consistência no pagamento de dividendos por mais de 5 anos seguidos, como essa imagem mostra, e ela está atualmente ali com um dividendo distribuído médio nos últimos 3 anos de praticamente 11%, colocando ela numa ótima colocação dentro do ranking também. E antes aqui de citar a última ação desse vídeo, você pode estar se perguntando: poxa, Ramiro, que legal, gostei dessa ideia, né, de ter uma estratégia clara de investimentos. Como é que eu posso fazer para investir assim? E aqui eu venho te lembrar que investimentos são muito além de ações que pagam dividendos. Basta também para você pensar em quais tipos de renda fixa você vai ter, se você vai ter ou não fundos imobiliários, ações norte-americanas, enfim, pensa na tua carteira como uma composição de várias coisas, não só como ações de dividendos, nem só ações. E se você quiser entender como a gente pode te ajudar a montar uma boa carteira de investimento feita sob medida para ti, considerando os teus objetivos financeiros, a tua experiência, a tua tolerância ao risco e como a gente pode estar do teu lado te ajudando a conquistar a liberdade financeira, então você precisa conhecer nossos serviços de Wealth, como por exemplo o Wealth Advisor. Esse é o serviço que a gente vai te conhecer e vai planejar a tua carteira de investimentos juntos, ao teu lado e mais, tá? Sem nenhum conflito de interesse, sem que a gente seja comissionado por indicar algum produto financeiro, te colocando com um especialista credenciado de investimentos à sua disposição e ainda te pagando cashback, né? Aquela taxa que seu assessor ganharia, a gente devolve ela. E não, a gente não faz isso de graça, a gente cobra uma taxa transparente, você sabe quanto está pagando para isso. Se você quiser conhecer melhor nossos serviços, basta apertar o link que está em cima da cabeça ali do Felipe. E enquanto você vai conhecendo ali, abrindo na outra aba, na outra guia, Filipão, qual é a quinta ação aqui que a gente prometeu mostrar para nossa galera aqui? Pô, a quinta ação eu revelo no final aqui da descrição, mas ela é uma das maiores produtoras de petróleo e gás do mundo, dedicada principalmente à exploração, produção, refino, geração de energia e comercialização aqui no Brasil. Inclusive, ela bateu recorde de lucro e de dividendo distribuído também em 2022, ali no ano passado. E aí a gente vai olhar a performance da cotação da empresa, a gente vê uma queda de mais de 16% nos últimos 12 meses, o mercado quase como um todo está caindo junto nesses últimos 12 meses. Só que quando a gente considera o reinvestimento desses dividendos, a gente vê uma alta de mais de 27%. Nos mesmos 12 meses passados. E por que essa empresa está dentro da estratégia? Ela tem uma liquidez média super suficiente, quase 1,5 bi de negociação financeira por dia. Ela tem uma consistência de pagamentos por muito mais de 5 anos, como a gente consegue ver aí na imagem. E ela está com dividendo médio dos últimos 3 anos na casa de 31,8%. E a gente está falando aqui das ações da Petrobras. Agora, se você quiser conhecer melhor a estratégia, tomar melhores decisões, aqui vai estar o link para o e-book, em que a gente explica a estratégia. E aqui, ó, em cima da minha cabeça, a gente vai deixar link para vídeos complementares a esse aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve também no canal. E era isso. Grande abraço e até mais.